Então, seja todo mundo bem-vindo. Para falar sobre imunonutrologia, então, a gente vai falar sobre coronavírus 19 também. E aí vocês vão entender que não tem muito como a gente fugir desse assunto, porque recentemente a gente foi invadido por essa pandemia do contágio do Covid-19. Então, Covid-19 é uma sigla que significa Coronavirus Disease 19, do ano de 2019, e a gente tem um vírus causador dela, que é o SARS-CoV-2, né? O Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavírus 2, porque a gente teve o coronavírus 1 também. E aí, toda vez que a gente fala sobre imunidade, a gente, até então, essa pandemia, a gente ficava falando sobre vários tipos de vírus, mas agora você entra na internet, você entra na televisão, parece que todo mundo virou especialista em vírus. E muitas vezes as pessoas se esquecem de falar em quem vai pegar esse vírus, quem é o hospedeiro. E no caso, é muito importante a gente entender que a idade do ser humano, a suscetibilidade genética, que tipo de doença ele tem, como que está a alimentação desse paciente, vai fazer muita diferença na hora de estudar e discutir essa virulência. Então, a imunonutrição é como a gente vai avaliar, é a ciência que vai avaliar a interação entre a alimentação e a imunidade. No primeiro momento, se pensava na alimentação como um todo, mas depois foi se aprofundando e chegaram a estudo de nutrientes específicos. Então, será que algum nutriente específico não teria um potencial maior? Então, whey protein, por exemplo, vitamina D, zinco, são coisas que estão muito na mídia hoje em dia, a gente vai discutir algumas delas. Depois se a gente está falando do ser humano, a gente vai ter que falar também sobre exercício. E aí a gente vai ver com o tempo que tem vários trabalhos mostrando que o exercício tem um impacto muito importante na imunidade e que, assim como a alimentação, o exercício pode ajudar a imunidade, mas também pode atrapalhar. Então, para entender a imunidade e a imunonutrologia, a gente vai ter que falar sobre alimentação? Vai ter que falar. A gente vai ter que falar sobre exercício? Vai ter que falar. Mas principalmente sobre planejamento, ou seja, como é que o exercício se interage com a alimentação. E aí, se a gente está querendo preservar o nosso organismo de ter alguma doença, melhorar a imunidade, a gente vai ter que falar sobre vírus também. Porque o vírus ele vai ter um impacto direto no nosso organismo e a gente pode estar mais apto ou menos apto a se defender dele de acordo com o exercício, com a genética e com a idade. Então, antes da gente poder falar de suplementação, a gente tem que construir muito bem forte a base da nossa pirâmide, e a nossa base da pirâmide vai ser com uma boa alimentação. Depois a gente vai poder ter exercícios e suplementos específicos para isso, mas só depois que a gente vai falar se tem algum nutriente específico para potencializar a imunidade. Se você quiser falar sobre suplemento, sim ou não, sem saber quem é a pessoa, sem saber qual é o tipo de alimento que ele tem, você vai construir pirâmide de cabeça para baixo e a gente não vai ter um resultado positivo. Então, como é que começa a história da imunonutrologia? Essa história ela começa em 1946. E a primeira vez que eu li esse artigo, eu tomei um susto, porque esse artigo foi feito na Segunda Guerra Mundial. E foi um artigo que foi avaliar os prisioneiros do Reino Unido e os prisioneiros russos, e foi ver a prevalência de tuberculose e a mortalidade de tuberculose. Então, a primeira coisa foi avaliar qual era a diferença entre os prisioneiros de um país e do outro. E o que se observou era que eles tinham um estilo de vida muito parecido, que era um estilo de vida de um prisioneiro, né? Ele é obrigado a trabalhar durante 12 horas por dia ou mais, tendo um trabalho manual pesado. E aí os prisioneiros russos tinham mais calorias do que os prisioneiros do Reino Unido. Eles tinham 1.600 calorias, enquanto os prisioneiros do Reino Unido tinham 1.300 calorias, era um pouco menos. Só que os prisioneiros do Reino Unido tinham 45 gramas de proteína por dia. Essa alimentação era uma alimentação fornecida pela Cruz Vermelha. E aí, ao longo do tempo, se observou que tuberculose só aparecia em 1% dos prisioneiros do Reino Unido e aparecia em 12% dos prisioneiros russos. E mais do que isso, a tuberculose tinha uma mortalidade maior nos prisioneiros russos do que nos prisioneiros do Reino Unido. Então a grande questão foi: será que não tem algo dentro dessa alimentação, que não é só a caloria, como ficou claro, que pode estar tendo um impacto específico? Será que não tem um nutriente que chama atenção, que vai potencializar a nossa imunidade? E aí, a gente está no meio, então, o artigo sendo publicado logo depois da Segunda Guerra Mundial, foi feito durante a Segunda Guerra, e você fica um pouco chocado, eu fiquei, pelo menos, do artigo ter sido feito nesse momento. Só que aí o tempo passa e a gente é invadido por essa pandemia do Covid-19 e a gente vê vários artigos sendo feitos. E aí você aprende de uma forma muito clara que a ciência é a única maneira que a gente tem de avançar.
A pesquisa é fundamental para que a gente entenda nossos problemas. E não é só pesquisa médica, né? Pesquisa de economista, pesquisa da área jurídica. A gente precisa entender o porquê que as coisas estão acontecendo.